Mateus 25, você que tem Bíblia, nos acompanha aí na leitura. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, sai ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mas mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Aleluia. Senhor Deus, Tu és conhecedor, Tu és o Deus das nossas vidas. Meu Deus, que o Senhor venha falar aos nossos corações nesta noite. Meu Deus, que o Senhor venha trabalhar nas nossas vidas. Que nós venhamos entender, Senhor, a Tua mensagem nesta noite. Já foi lido aqui que a Tua volta está próxima, está perto de acontecer. Meu Deus, que verdadeiramente o Teu povo esteja nesta noite preparados para o grande dia do Senhor. Amém. Aplica, Senhor, em nossos corações a Tua palavra. Aleluia. Eu quero primeiro, antes de irmos ao texto, eu quero aqui, para que nós entendamos, né, o porquê de Deus, de Jesus, estar comparando com as bodas de um casamento aqui, né, a sua volta. Porque aqui diz que, nesta parábola, Jesus utilizou a descrição de um típico casamento judaico da época. Era costume que o noivo fosse acompanhado de seus amigos, tarde da noite à casa da noiva. Lá a noiva o esperava com suas damas de honra, que ao serem avisadas da aproximação do esposo, deviam sair com suas lâmpadas para iluminar o caminho do noivo até a casa onde haveria a celebração das núpcias. Então era um costume. E Jesus, né, falou aqui por parábolas a respeito da sua volta, né? Porque Jesus disse aqui, nós vemos 2 grupos de pessoas. Aqui Jesus disse que haviam 10 virgens, 5 prudentes, 5 loucas, né? Então, aqui fala também a respeito do esposo, do noivo, que é comparado, né, aqui, o esposo aqui é o próprio Cristo. E as bodas de casamento aqui significa as bodas do Cordeiro. Verdadeiramente Jesus está dizendo aqui, quando nós vamos para o contexto dessa parábola, desse capítulo 25, que é no capítulo 24, Jesus estava com os seus discípulos falando para eles da sua volta, como seria os sinais da sua volta, como iriam acontecer para que o povo soubesse que Jesus estava voltando, né? Então aqui no 25 Jesus traz mais uma parábola e diz ao seu povo
que nós precisamos estar preparados para este grande dia. E eu faço uma pergunta, né? Como estamos aguardando a volta de Jesus? Como é que nós temos nos preparado para encontrarmos com o noivo? Porque a ideia da noiva aqui somos nós, é a sua igreja pura, aguardando a volta do noivo, preparada, né, apercebidos. Por quê? Porque 5 dessas moças, elas sabiam que iam ao encontro do noivo. Elas sabiam que o noivo estava para chegar a qualquer momento ali. Mas só 5 se prepararam para isso. Só 5 estavam com suas reservas, com o seu azeite ali nas vasilhas. Estavam com as suas lâmpadas acesas, mas também tinha reserva. Tinha um azeite na botija, nas vasilhas. Para quê? Se as lâmpadas viessem a apagar, elas iam encher de novo as suas lâmpadas. Então, aqui, os prudentes têm que estar dessa forma. Não como as loucas, mas aguardando com suas reservas. Porque, como já foi dito aqui, nós não sabemos o dia e a hora. Jesus diz, vigiai, porque você não sabe o dia e a hora que isso vai acontecer. Sabe o que está acontecendo, igreja? Nós estamos esquecendo que esse dia vai chegar. A igreja do Senhor está adormecida, está vivendo como quer viver e não está se preparando para o encontro com o noivo. E para subir com o noivo tem que estar com as suas vestes limpas, com as suas vestes brancas, com as suas vestes puras, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Igreja, mais do que nunca nós temos que saber que estamos vivendo os últimos dias na terra. Mais do que nunca nós temos que saber que temos que fazer a diferença na terra. Nós somos o povo que Cristo elegeu. Olha o privilégio que nós temos. Nós fomos escolhidos por Deus e nós não temos merecimento para isso. Mas o Senhor nos escolheu. O que nos resta fazer? Obedecê-lo. As nécias, as loucas, não fizeram isso. São aqueles tipos de crente que diz, eu tenho Jesus, eu sigo Jesus, eu sou de Cristo, mas não obedece, não está aguardando, não está vivendo em santidade, não está vivendo como se ainda hoje o seu Senhor fosse voltar. E nós temos que ter cuidado quanto a isso. Nós temos que viver preparado. Pode ser ainda hoje. Antes de chegarmos em casa, o Senhor pode estar voltando. E como é que a igreja de Cristo está? Como é que eu estou? Será que eu estou com o azeite de reserva? Elas dormiram, sim, as 10 dormiram, as 10 pegaram no sono. Por quê? Porque o noivo demorou. O noivo se atrasou. E deu sono, era tarde da noite, era meia-noite, né? Porque diz aqui que o costume daquela época, nos casamentos, era isso. O noivo saía ao encontro da noiva à meia-noite. E ele se atrasou, já estava aí para a madrugada. E aquelas 10 virgens adormeceram. Mas quando ouviram o grito, eis o noivo, saiam ao seu encontro, o noivo está vindo. Eita Jesus, aleluia, o noivo vem aí. Elas se acordaram, mas só 5 estavam preparadas para entrar nas bodas. Aleluia. Só 5 estavam preparadas. Se você for ver, eram 10 virgens, eram 10 crentes, né? Mas só 5 verdadeiramente viviam o compromisso, aguardando o grande dia de entrar nas bodas. Aleluia, Jesus. Como é que eu e você estamos aguardando? Será que quando nós deitamos na nossa cama, nós estamos preparados dizendo, Senhor, será que é hoje?
Será que no meio da madrugada o Senhor vai voltar? Será que eu vou ver o dia amanhecer? Será que amanhã eu vou me levantar? Pode ser a qualquer momento o nosso encontro com o noivo. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. Não esqueçam disso. Nós não podemos esquecer. Nós vivemos embaixo de uma promessa. A promessa é: eu vou subir, mas eu vou voltar. Eu vou vir de novo. Eu venho buscar o meu povo, o povo separado, o povo que eu escolhi, o povo que vive em santidade, o povo que vive me adorando, o povo que faz a minha obra, o povo que faz aquilo que eu disse: faz, ide e pregai o evangelho. Aleluia! Nós estamos esquecendo desta promessa. Nós estamos esquecendo que somos passageiros nesta terra. Nós estamos esquecendo que a nossa vida não é aqui. Aleluia! Nossa vida não é aqui. Parem de olhar para as coisas terrenas, de desejar. Nós temos que desejar as coisas celestiais. É lá que nós devemos estar focados, no tesouro onde a traça e a ferrugem não consome, onde o ladrão não rouba. É lá que é o nosso tesouro. Aleluia! Aqui, como disse Salomão, é correr atrás do vento. É tudo vão, pode ter a maior riqueza, não adianta, porque vai ficar e nós vamos entrar, oh aleluia, no céu de glória, porque Jesus disse que um dia nós estaremos com Ele. Aleluia! Aonde não haverá mais choro, aonde não haverá mais dor, mais tristeza, aquilo que tem abalado a tua vida, que tem te deixado triste. Lá não vai mais existir, lá é a presença do grande Deus. Lá é a presença de Jesus Cristo. Lá nós vamos estar na presença de Deus constantemente. E nada mais vai nos separar da presença do nosso Senhor. Então se prepare para este dia. Se alegre com isso. Nós vivemos muito abatido muitas vezes, porque nós só visamos as coisas que têm nos deixado abalado aqui. É tantas lutas, e é mesmo, é muita luta, é muito sofrimento, é muita tristeza. Se a gente for deixar isso nos consumir, nós vamos viver uma vida de tristeza, amargurado, abatido, só vendo a coisa negativa. Mas o crente é diferente. O crente, ele enxerga Jesus Cristo. Ele tem os olhos focados no Senhor. Eles têm os olhos fixos, olhando para o alvo, olhando para Cristo, olhando para o alto, que é de lá que vem o meu e o teu socorro. Aleluia! A vida do crente aqui é de luta mesmo. Sabe por quê? Porque Jesus diz: é porque aqui não é o teu lugar. É porque o que eu tenho preparado para ti é bem maior. Nada pode ser comparado com aquilo que eu tenho preparado para o meu povo. Nada se compara, não pode entrar na mente humana aquilo que o Senhor tem preparado para o seu povo. E nós temos esquecido disso. Nós temos deixado de juntar a nossa reserva, de ter ali a nossa vasilha de reserva, para não deixar a lâmpada se apagar. Sabe o que significa o azeite, o Espírito Santo na vida do crente? A presença, a unção do Espírito Santo. E isso não pode ser apagado na nossa vida. Essa chama não pode se esfriar, porque nós somos templo do Espírito Santo. Então é Ele que tem que se mover em nós. Essa chama tem que cada vez mais ser aquecida. Nós não podemos deixar apagar essa chama.
Aleluia, Jesus. Então nós temos que estar como aquelas 5 prudentes. As 5 prudentes, preparadas. Na hora que nós ouvirmos o som da trombeta, nós vamos nos levantar e dizer: estamos prontas, Senhor. Estamos prontas para entrar com o Senhor nas bodas. É assim que o crente tem que viver. É assim que nós temos que viver a cada dia, a cada momento. Onde quer que nós estejamos, nós estamos focados no céu. Nós estamos ali ligados com o Senhor. Senhor, eu estou aqui agora, mas a qualquer momento eu vou estar contigo, meu Deus. Aleluia. O que está acontecendo com o povo de Deus? O povo de Deus não tem mais aquela chama. A igreja do Senhor está se esfriando. Nós não podemos deixar esfriar a chama do Espírito Santo na nossa vida. Porque isso é o que nos move. É o que nos faz desejar o céu. É o que nos faz desejar cada dia mais a presença do nosso Deus. Nós não podemos nos ligar e nos apegar às coisas aqui. Nós temos que nos apegar às coisas do céu, às coisas do alto, às coisas do nosso Deus. Nós temos que viver em santidade, igreja. As coisas estão terríveis aí fora. A gente tem tido um ensino tão poderoso, tão bom. Só sabe quem vem para o ensinamento. A escola no sábado. Né? E em questão nós estamos aprendendo o que é ter fome e sede de Deus. É isso que nós estamos precisando, ter fome e sede de Deus, para que cada dia mais nós busquemos ser saciados a cada dia mais. E quanto mais nós temos de Deus, mais nós queremos de Deus. Nós não podemos nos afastar, nós não podemos perder essa essência. O primeiro amor, que nossa oração todos os dias seja essa: Senhor, me renova. Senhor, faz arder em mim o fogo do Teu Espírito Santo, a chama do Teu Espírito Santo, Senhor. Eu quero sentir, meu Deus, a Tua presença. Nós precisamos sentir a presença de Deus. Nós precisamos. Nós não podemos ficar quietos, entrar e sair da mesma forma. Nós temos que vir e nos encher de Deus. Nós temos que estar dentro da nossa casa e buscar a face de Deus e viver na presença de Deus, para que Ele nos encha da sua unção, para nós podermos saciar a fome e a sede que tem aí fora. Nós temos que crer nessa promessa. Parece que os crentes estão deixando de crer na promessa de ir para o céu. Parece que estão assim desacreditados. Falam por falar. Ah, Jesus vai voltar. É como se fosse uma coisa tão natural que não sentem mais alegria. É o nosso Senhor que vem buscar a sua igreja. É Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz por mim e por você. Aleluia! Nós temos que sentir essa alegria, o desejo de estar na presença de Deus. Se prepare, nós não podemos viver de qualquer forma. Não é de qualquer forma que o crente vai subir. É em santidade, é aguardando, é com reserva, é buscando, se consagrando, se separando. É desse jeito. Não é porque somos melhores, é porque nós somos santos, separados. O Senhor já nos separou. As coisas deste mundo não têm mais valor para nós, não nos traz mais alegria, não nos dá mais prazer. O que nos dá prazer é a presença de Jesus. O que nos dá prazer é saber que somos incapazes, somos pequenos, somos tão falhos, mas o grande Deus habita em nós. Meu Deus, como não se alegrar diante disso?
De saber que Deus, eu vou ler Isaías 57, porque eu amo esse trecho. 57:15, olha, porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. O Senhor habita na minha e na tua vida. Aleluia! Aleluia! Ele vive em nós, Ele habita em nós, é Ele que nos renova a cada manhã, é Ele que nos dá força a cada manhã. Quando estamos sem força, sem poder mais caminhar e achando, é agora, meu Deus, eu não posso mais, aí Ele chega e diz, mas sou eu que te carrego, eu que te sustento, eu que estendo a minha forte mão e te sustento, e não te deixo cair, não te deixo escapar. Aleluia, é Ele, igreja, que me sustenta, é Ele que te sustenta, porque as lutas têm sido tão grandes, que se não fosse a mão desse Deus Todo-Poderoso, nós não estaríamos aqui. Se não fosse a misericórdia dEle, nós não chegaríamos aqui. Mas a gente, sabe o que acontece na nossa vida? Olha que coisa tremenda. Vem as lutas, vem as tristezas, vem as notícias ruins muitas vezes. É tanto problema, é tanto vento que vem ao nosso encontro. Mas a gente vem muitas vezes só o pó. E quando chega aqui a gente ainda abre a boca e canta um hino. E Deus nos enche, Deus nos renova. E nós voltamos para casa renovados. Porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. E é maior do que qualquer problema. Eu não sei qual tem sido o teu problema. Aleluia. Você que está em casa, eu não sei como tem sido a tua luta. Deus sabe, porque Ele vê tudo. Ei, os olhos do Senhor são como chamas de fogo. Sabe o que significa? Ele vê tudo. Não há nada que o nosso Deus não veja, não saiba, não conheça. Aí Ele vê a tua luta. Ali quando você muitas vezes vai no seu quarto e não sabe nem pronunciar uma palavra. Mas Ele está lá contemplando. Aí você não tem força para orar. Sabe o que a palavra diz? O Espírito Santo ora por você. Ele intercede por você. Você só geme, muitas vezes só chora. Mas o Espírito Santo vai lá diante de Deus e ele traduz para Deus a tua lágrima. Você sabia disso? Ele traduz a tua lágrima para Deus. Com gemidos inexprimíveis, Ele chega diante de Deus com o nosso pedido de ajuda, de socorro. É o nosso Deus. É o Deus que não nos desampara. É o Deus que não nos deixa sozinhos. É o Deus que abre o mar. É o Deus que fecha o mar. É o Deus que abre portas. É o Deus que fecha a porta. É o Deus que abate. É o Deus que exalta. É o Deus que faz e desfaz, porque Ele é Deus e Ele faz como Ele quer. Aleluia. Aí quando o homem diz, olha, fechou todas as portas, aí Deus abre uma janela. Aleluia. Aí quando o homem diz, não tem jeito não, e Deus diz, mas a última palavra sou eu que dou. Então se prepare, se santifique, tenha sua reserva, seja prudente. Se prepare para o encontro com o noivo. O noivo vem aí. O noivo vem aí. Prepara-te para o encontro com o noivo. Para quando ele entrar nas bodas, estará lá você e eu, com ele, na festa.
das bodas do Cordeiro. Eita, coisa tremenda. Que o nosso Deus a cada dia mais nos sustente, nos segure. Para que a cada dia mais nós estejamos nos preparando, aguardando ansiosamente o grande dia do Senhor. Se santifique. Se santifique. Sabe por quê? Porque a nossa alegria não é aqui, não. A nossa maior alegria. A nossa alegria está lá no céu. A nossa alegria. Sabe outra palavra que eu gosto muito? Ali aquela carta de Paulo aos Filipenses, quando ele diz, Filipenses 4:4, alegrai-vos no Senhor. Aí ele diz de novo, outra vez vos digo, alegrai-vos. Paulo estava preso. Paulo estava numa prisão em Roma. Mas ele mandou uma carta e ele disse, só alegrai-vos no Senhor. Sabe por quê? Porque a nossa alegria, o nosso prazer não é aqui não é nessas coisas da terra não. Se nós morrer, nós vamos estar com o nosso Deus. É isso que o crente, é dessa forma que o crente tem que viver. Como o próprio Paulo disse, né? O viver é Cristo e o morrer, lucro. Por quê? Porque nós vamos estar com o nosso Deus. Aleluia! O viver é Cristo. Eu vivo, mas enquanto eu estou aqui vivendo, eu estou vivendo para Cristo. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. É assim que tem que ser. Né? E se morrer? É lucro, porque eu vou estar na glória. Aí as tristezas não vai mais haver, não vai mais ter, não vai ter mais nada do que me perseguia nesta terra. As aflições que Jesus disse que iríamos ter. Romário, tu conseguiu colocar a aplicação? Então solte aí, por favor, para nós aplicarmos em nossos corações. A volta de Jesus é certa. Portanto, devemos estar preparados para o encontro com o nosso Salvador. Disse Jesus, eis que cedo venho, guardas o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Amém? É dessa forma, vamos cantar.